A busca pela produtividade, ela deve ir além de você saber usar uma agenda, de planejar uma semana bem feita. Ser produtivo nos dias de hoje, onde nós temos mais tarefas para fazer do que tempo disponível para fazer essas tarefas, passa por conhecer como que o nosso corpo e a nossa mente funciona nessa busca pela produtividade. E isso faz com que a gente precise desenvolver a nossa capacidade de nos transformar produtivos a partir dos nossos comportamentos diários, para favorecer o nosso DNA produtivo. E nesse vídeo de hoje eu vou falar com você aqui como que você pode favorecer esse seu DNA produtivo, essa nossa veia produtiva que nós já temos, que nós já nascemos com elas, mas que muitas vezes no meio desse caos todos que nós vivemos no dia a dia, a gente acaba deixando de lado. E aí a gente perde o nosso DNA produtivo e aí a gente acaba, assumindo um DNA de procrastinador. Então nesse vídeo eu vou falar para você como que a procrastinação ela funciona no nosso cérebro, como que você pode priorizar as suas tarefas e como que isso vai reduzir a sua procrastinação, porque ela favorece as suas boas escolhas. E vou te falar também qual é a diferença neurocientífica, neurobiológica, vamos dizer assim, do humor, como quando nós estamos procrastinando e quando nós estamos seguindo as nossas prioridades e sendo produtivo, tá? Vamos lá. Então, primeiro, como que a procrastinação ela funciona no nosso cérebro? A procrastinação é um ato, é um comportamento, é o comportamento de adiar uma tarefa de propósito. Então a procrastinação ela não é preguiça, a procrastinação ela não é falta de vergonha na cara, não. A procrastinação ela simplesmente acontece porque eu olho para uma tarefa que eu tenho para fazer e eu me sinto ansioso frente àquela tarefa, eu me sinto desconfortável frente àquela tarefa, eu me sinto incapaz, eu tenho medo, e aí eu decido deixar ela para depois. Eu falo assim, não, eu não vou executar essa tarefa agora. E quando a gente faz isso em termos biológicos, o que vai acontecer? Eu sinto um prazer momentâneo, eu sinto um prazer imediato, porque eu fugi daquele sentimento de ansiedade. Eu adiei ele. Então, no momento, o meu cérebro ele vai se sentir seguro. No momento, o meu cérebro vai sentir o prazer de adiar aquela tarefa. Eu não preciso enfrentar isso agora. E ele se sente confortável. Só que o que acontece? Acontece que, quando eu procrastino uma tarefa, o que vai acontecer é que, ao longo do dia, essa procrastinação, ela vai voltar com um sentimento de culpa. Ela vai voltar cobrando este adiamento. E aí você fala assim, poxa, eu não devia ter deixado aquela tarefa para eu fazer depois. Porque olha o que aconteceu. Olha o desdobramento disso. Olha o desdobramento daquela conversa que eu não quis ter e olha o que aconteceu agora. Eu tenho agora muito mais tarefa, eu vou ter muito mais trabalho. Eu estou enxugando gelo, eu estou apagando incêndio, eu não consigo fazer o que é prioridade porque eu estou no meio desse caos. E tudo isso muitas vezes acontece por uma tarefa que você procrastinou lá atrás. Então, quando a gente procrastina uma tarefa, eu tenho um prazer momentâneo pelo adiamento daquela minha ansiedade, do meu desconforto. Só que a procrastinação no meu cérebro, ela vai vir em forma de culpa no final do dia. E o que isso traz de ruim, fisiologicamente falando?
Além de eu ficar com aquele peso na minha cabeça, de eu ficar me cobrando, por que eu não fiz aquilo? Eu deveria ter feito. Poxa, eu sabia o que eu tinha que fazer, mas eu não fiz. Fica aquela carga mental. Eu fico buscando outras coisas para sentir novos prazeres imediatos, para fugir daquilo e, cara, aí a coisa vira um caos e a procrastinação vira uma bola de neve. O que acontece? Acontece o seguinte: eu preciso aprender, e aí vem o segundo ponto desse vídeo aqui, eu preciso aprender a priorizar tarefas de maneira muito clara. Eu preciso determinar o que é prioridade. Para na hora que eu olhar para aquela minha lista de tarefas, a hora que vier a ansiedade, a hora que vier o desconforto da tarefa, eu olhe para ela e falo assim, não, mas isso aqui é uma prioridade. Se é uma prioridade, eu preciso fazer ela hoje. Se eu determinei que essa atividade ela tem uma prioridade 1, ela é uma tarefa essencial para o meu dia, é essa tarefa que eu preciso fazer. E aí, o que vai acontecer, o simples fato de você sinalizar aquela tarefa como prioridade, vai fazer com que você, mesmo ansioso, mesmo desconfortável, que você comece a fazer aquela tarefa. E ao longo do processo de execução dela, você vai perceber, como eu tenho certeza que você já viveu isso muitas vezes na sua rotina, você vai perceber que valeu a pena. Desculpa, quase soltei um palavrão aqui. Mas vamos lá. Você vai falar assim, caramba, ainda bem que eu vim treinar. Sabe aquela frase, eu nunca me arrependi de ter vindo treinar? É exatamente isso. Olha, que alívio. Eu sentei para conversar com aquela pessoa e nem foi tão difícil assim. Resolvemos o problema. Olha lá, eu terminei aquele relatório que parecia que ia ser muito complicado de fazer e, poxa, eu consegui fazer, eu já terminei, agora eu posso ir para casa e descansar tranquilo. Então, quando eu priorizo as minhas tarefas com clareza e eu olho para o meu planejamento e eu vejo dentro do meu planejamento aonde que eu tenho que dedicar energia, olha o que eu estou fazendo. No momento em que eu determinei o que era prioridade, eu antecipei a minha ansiedade. Se liga nisso aqui. Quando eu fui lá e olhei dentro do meu sistema, dentro lá do meu Todoist, coloquei lá P1. Prioridade 1, atividade essencial. Quando eu fiz isso, eu já antecipei a minha ansiedade, porque eu olhei para aquela tarefa e eu fiz uma decisão consciente de que ela é uma tarefa importante. Eu sei que ela é importante, e se ela é importante, muitas vezes ela é mais complicada, ela é mais trabalhosa, ela demanda uma energia, um poder de concentração, só que eu antecipei isso. E aí eu tenho um tempo para ir digerindo essa tarefa e ir criando na minha mente e no meu corpo uma fisiologia positiva para enfrentar aquela tarefa. E aí eu diminuo a minha procrastinação, tá? Aliás, eu te ensino tudo isso do absoluto zero no DNA Produtivo, que o link está aqui embaixo. Eu te convido a assistir um vídeo ali de menos de 3 minutos, onde eu te explico tudo que você vai encontrar no DNA Produtivo, que é o meu treinamento de 7 aulas, onde eu te ensino a resgatar esse DNA produtivo que nós nascemos com ele e que nós perdemos aí ao longo do caminho, tá? Eu vou te ensinar sim a ter uma agenda produtiva, a ter uma lista de tarefas usando o Todoist, a determinar as suas prioridades e vou te mostrar também como é que você pode na prática combater a procrastinação e usar a nossa fisiologia a nosso favor, tá? Então vamos lá, voltando aqui. E aí nós entramos no terceiro e último ponto. Então, nós já entendemos que a procrastinação, ela nos traz, nos causa. Quando eu olho para uma tarefa que me causa ansiedade e desconforto, eu procrastino porque o meu cérebro ele busca prazer, conforto e segurança. Uma maneira de evitar isso, a melhor delas, é priorizando as tarefas com antecedência. E para isso eu preciso ter um sistema de produtividade, uma metodologia de priorização. Porque quando eu tenho esse sistema, quando eu priorizo com antecedência, o que eu estou fazendo é antecipando o sentimento de ansiedade.
E aí faz com que o meu cérebro e o meu corpo ele consiga digerir esse desconforto ao longo do tempo e até criar estratégias para enfrentar aquele problema. Porque eu sei que no próximo dia eu vou ter que fazer aquilo porque eu defini que aquilo é uma prioridade, tá? E aí vem o terceiro ponto, que é como que o meu corpo funciona em termos fisiológicos, em termos mais profundos de fisiologia aqui. Vamos falar do humor. Para pensar o seguinte, você foi lá, você tem a sua lista de tarefas, aí o seu dia vai começar, você vai começar a executar as suas tarefas ali, as suas atividades. Quando você olha para a sua atividade, para a sua lista de tarefas, na grande maioria das vezes, olhar para aquela lista vai causar um desconforto. É normal, gente. Para todo mundo isso acontece. Você olha para a lista e fala, poxa, eu tenho tudo isso para fazer hoje, eu tenho que enfrentar isso mesmo. A diferença é o seguinte, se eu olho para a minha lista de tarefas e eu não tenho prioridades claras, o que vai acontecer é que eu vou escolher as tarefas mais fáceis. Porque o meu cérebro é um cérebro procrastinador. Ele quer prazer, conforto e segurança. E uma tarefa fácil de ser executada vai me trazer prazer, conforto e segurança. E aí eu vou achar que eu estou super produtivo. Lembra que eu falei no comecinho do vídeo? A busca pela produtividade vai além de dar um check nas tarefas, vai além de ter uma agenda bem feita. A produtividade, ela acontece realmente quando eu olho para minha lista de tarefas, eu me sinto desconfortável, só que eu escolho por fazer uma tarefa prioritária, mesmo me sentindo desconfortável e um pouco quanto ansioso em relação a ela. Por quê? Porque eu defini de maneira racional, dentro da minha linha de evolução produtiva, dentro daquilo que é importante, dentro dos meus projetos de vida, eu escolhi que aquela atividade é uma atividade prioritária, que aquela tarefa é uma tarefa essencial, que aquelas tarefas são tarefas importantes e eu vou executar elas, porque eu entendo qual é o propósito, eu entendo qual é o motivo de fazer elas. E quando eu entro nessas tarefas prioritárias, o fato delas serem prioritárias naquele dia para mim faz com que ao longo da execução daquela tarefa seja liberado no meu corpo serotonina, que vai me fazer eu me sentir bem, é o hormônio do bem-estar, dopamina, que vai me dar esse prazer da realização e vai fazer com que eu queira realizar mais tarefas como aquela, vai diminuir muito o nível de noradrenalina, que me deixa muito atento, muito ansioso, o nível de cortisol que desperta o estresse. Ou seja, o fato de eu entender como que eu priorizo as tarefas, de eu executar esse sistema de priorização e de eu enfrentar a minha ansiedade e o meu desconforto, e enfrentar isso com um sistema, com um método, com metodologia, definindo as prioridades, faz com que eu consiga privilegiar o nosso DNA produtivo, ou seja, com que eu consiga, a partir dos meus comportamentos, acionar o meu DNA produtivo, a liberação de dopamina, a liberação de serotonina, a liberação de ocitocina e a regulação de cortisol, de noradrenalina, para que eu consiga me sentir uma pessoa produtiva e que o meu cérebro procrastinador, quando ele se sente produtivo, quando a minha fisiologia desperta produtividade dentro de mim, o que vai acontecer é que eu vou construir uma característica, uma identidade de ser uma pessoa mais produtiva. E aí eu passo a gostar de priorizar as minhas tarefas. Eu passo a gostar, a me sentir bem planejando a minha semana e planejando as minhas ações. E aí eu não caio mais nas 4 armadilhas da procrastinação, que é exatamente o que eu mostro para você nesse vídeo.